Olá, olá amigos do Face, amigos do YouTube. Hoje nós vamos dar continuidade à explicação sobre a equação da cura. Se for para me falar sobre a origem de como eu cheguei nessa equação da cura, a coisa vai longe. Isso começa desde que eu comecei a estudar, a me envolver com o problema de bronquite da minha filha. Eu tentei entender o mecanismo da doença, né? Como eu tinha uma formação em engenharia, e principalmente em engenharia de produção, eu queria saber como é que a coisa funcionasse passo a passo. Então, o meu raciocínio, eu coloquei um raciocínio de engenharia dentro da medicina. Não sei se dá para vocês entenderem. Então, eu comecei a estudar e a ver que, poxa, tem alguma coisa que não está funcionando. Por que a medicina não conseguia resolver o problema da minha filha? Então, alguma coisa estava errado, mas o que estava errado? O que exatamente estava errado? E o que não estava funcionando? Então, eu comecei a estudar profundamente anatomia, bioquímica, o estudo da célula e principalmente fisiologia. Fisiologia e anatomia. E uma palavra me chamou muita atenção, aquilo ficou gravado na minha cabeça. A palavra homeostase, ou homeostasia. E eu comecei a me aprofundar sobre esse conceito e tentar compreender o que ele significava, né? E aí eu descobri que aí estava o segredo de você ter solução para as doenças, principalmente as doenças orgânicas, porque homeostase significa a capacidade do corpo manter a sua condição interna em decorrência de uma agressão externa, né? Então, por exemplo, se você vai num lugar onde está muito frio, o corpo vai ter que manter a sua temperatura interna e para isso ele vai começar a consumir mais energia para poder manter a temperatura. O contrário também é verdadeiro. Se você sai de um lugar 26 graus e vai para um lugar de 40 graus, o corpo tem que manter a temperatura a 36 graus. Então, para isso, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer alguma coisa para não deixar o sangue subir, porque se o sangue ficar na temperatura externa de 40 graus, você vai entrar num processo febril. Então, ele vai fazer o corpo vai tentar se adaptar da melhor maneira possível para manter a temperatura. E ele faz isso através da transpiração. Okay? Então, esse conceito da homeostase ficou muito, muito gravado na minha cabeça. E eu pude entender a partir dele que o corpo, quando ele fica doente, na verdade, ele perdeu a capacidade de manter essa homeostase. Tá certo? Então, o que acontece? A homeostase em si tem o significado de estar bem, de estar tudo ok, tudo beleza, os órgãos funcionando normal, as reações químicas, né? As interações do sistema nervoso com o funcionamento dos órgãos, todos os sistemas. Essa condição básica é a condição de saúde. Se você tem essa condição equilibrada, tudo organizadinho e funcionando direitinho, você não vai ter problema nenhum. O corpo não vai mostrar nenhum sintoma, nenhum problema. Está tudo ok. Qual o problema que tem? Nenhum. Então, não há doença num corpo homeostático. Mas, para que o corpo consiga manter a sua homeostase, ele requer algumas coisas, algumas condições. Tá certo? Nós vamos discutir isso, né? Quais condições que o corpo precisa para manter a homeostase. Tá? Outra coisa, para o corpo conseguir manter a homeostase, essas agressões que vêm de fora, seja ela a temperatura, seja ela essa parte da química, por exemplo, você está respirando um ar poluído, você está bebendo uma água poluída, você está comendo uma alimentação desequilibrada, quer dizer, essa coisa que vem de fora, ela não pode suplantar a capacidade do corpo de manter a homeostasia. Então, para o corpo ficar doente, alguma coisa lá fora está acontecendo. E é sobre isso que nós vamos começar a discutir daqui para frente. Então, a primeira postagem que eu vou fazer na sequência é mostrar para vocês de onde é que vem esse processo de agressão, né, para o ser humano. Nós já vamos abrir uma coisa um pouquinho maior, tá certo? E da onde que isso vem para que
se quebre a homeostase, né? Então, só abrindo um parentinho rapidinho aqui antes de terminar o vídeo, é assim, ó, o ser humano ele é composto de corpo, mente e área espiritual, né? Essa área emocional aí. E nós vamos ver cada uma dessas divisões, o que acontece em relação àquilo que agride o corpo humano, agride o ser humano, na verdade, tá certo? Entendeu? Vamos em frente. Até mais.